Olá, você que é do primeiro ano do ensino médio do Colégio Nossa Senhora Perpétua do Socorro, Unidade São Miguel. Nós estamos seguindo com nossas aulas à distância, em isolamento social por causa dessa crise sanitária que a gente está vivendo, né? Então, quero conversar um pouquinho contigo sobre o capítulo 7 do livro de História, História 1, volume 2, capítulo 7, A Origem do Homem Americano. Durante o texto do livro, que você já deve ter lido a essa altura, e já deve ter pego na plataforma Eleva os grifos que eu coloquei lá e os comentários, talvez tenha ficado alguma dúvida. Então eu quero tirar essas possíveis dúvidas que não ficaram. A grande questão que se coloca é como é que a América era povoada antes dos europeus chegarem aqui? Porque quando Colombo ou quando Pedro Álvares Cabral chegaram, os dois encontraram gente morando aqui. De onde vieram essas pessoas? Muito bem. Durante muito tempo, até o século XIX, durante muito tempo, na verdade até comecinho do século XX, acreditava-se que o homem americano tinha uma origem própria. Essa corrente é chamada de corrente autóctone. Você já leu isso no seu livro, corrente autóctone. Nasceu, se desenvolveu, fez todos os ciclos evolutivos na própria América. Isso é possível? Essa corrente tem algum fundamento? Acreditavam os cientistas da época que espécies de primatas semelhantes aos que deram origem aos humanos lá da Europa teriam ficado quando a América se separou da África, na Pangeia, no processo de separação da Pangeia, e aí acabou completando o ciclo de evolução aqui na América. Pois bem, isso representa um problema muito sério, porque quando você afirma uma coisa como essa, na verdade você está dizendo que o índio não é um ser humano normal. É uma outra espécie de ser humano, é um outro tipo biológico, é uma outra ordem biológica que passou por uma outra ordem evolutiva. Então note que isso é um problema bastante sério, tanto do ponto de vista da biologia, quanto principalmente do ponto de vista da ética. Por que se dizia isso até o século, até começo, o primeiro quartel do século XX, se pensava muito nessa corrente autóctone, porque era uma forma de justificar os massacres que se podem ter chegado até a 100 milhões de pessoas, tanto por portugueses quanto por espanhóis. Então eles precisavam dizer, não eram seres humanos, eram bichos que pareciam com gente que estavam lá. Ok? Pois bem, mas a partir do século XIX começa uma corrente científica e ela vai ganhando força com o passar do tempo, que é chamada corrente alóctone, que é aquela corrente que prevê, que inspira, se imagina que o homem americano veio de outro lugar para cá. E de onde ele teria vindo? Teria vindo da Ásia, que é a origem daquela região da Afroásia, né? A origem do homem. E aí, isso é tranquilo, tá? O homem veio da Ásia para a América. Mas como é que ele chegou da Ásia para cá? Aí começam as questões. E aí surgem duas correntes diferentes dentro das correntes alóctones. Tá? Uma das correntes diz que o homem veio, é chamada corrente malaio-polinésia. Se você pegar o mapa do mundo, achou o mapa do mundo aí? Você pode pegar no seu celular, você pode pegar no seu computador ou no seu livro de geografia. Aí você vai lá, acha a Austrália. Achou a Austrália? Entre a Austrália e a China, olhando mais para cima, assim, ó, tem um monte de ilhazinhas. Aquelas ilhas são conhecidas como ilhas da Polinésia. E alguns cientistas acham que os homens americanos vieram dali. Por quê? Porque se você estiver numa praia da Malásia, por exemplo, ou numa praia do Sri Lanka, talvez o Sri Lanka nem tanto, mas da Malásia com certeza, e Filipinas. Você pegar uma garrafa de Coca-Cola, trancar e jogar no mar, entre 3 e 7 semanas, ela chega numa praia do Chile ou do Peru. Ok? Porque as correntes do Pacífico trazem para cá. De 3 a 7 semanas.
dependendo da época do ano, obviamente. Você sabe que ventos alteram a velocidade das correntes marítimas, né? Estudou isso em geografia. Pois é. Então, a gente tem essa possibilidade, como ter vindo pelo mar, ter feito barcaças, fugindo da fome, fugindo de terremotos, fugindo de ameaças ecológicas ali na Polinésia, teria vindo parar na América. Mas existe uma corrente que é mais plausível, que ele teria vindo andando a pé. Teria subido até o extremo norte, ali o Círculo Polar Ártico, onde hoje é a Rússia, aquela região da Sibéria, que é, entre aspas, a Amazônia Branca da Rússia, e teriam chegado até o Estreito de Bering. Se você está com o mapa do mundo aberto aí, olha onde está a Rússia e olha onde está o Canadá. Mais ao norte do Canadá, ali no rumo da tua mão esquerda, você vai ver um pedacinho dos Estados Unidos que é descolado do restante. É um estado chamado Alasca. Entre o Alasca e a Rússia, tem uma aberturazinha que no mapa parece bem pequenininho, mas na verdade dá mais de 50 quilômetros. É o chamado Estreito de Bering. Esse Estreito de Bering, ou de Bering, como alguns preferem, é coberto de águas. Mas, durante o inverno, aquilo fica congelado. Fica mais de 20 metros de gelo formado ali. Então dá para passar a pé tranquilo. Até de caminhão se passa hoje em dia. Ok? Mas existe ainda uma outra possibilidade. É que o homem tenha passado uma época em que os mares estavam de nível mais baixo e que, portanto, aquela passagem era seca. Então, existem várias correntes. De que forma o homem veio parar na América? A gente não sabe. Ninguém tem certeza. Não existe nenhuma certeza sobre isso. A certeza que a gente pode ter é que havia homens na América. Se ele tem origem alóctone, autóctone, ou se essa corrente alóctone veio pela Malásia Polinésia, ou se veio por Bering, isso aí é muito difícil de saber. O fato é que nós temos civilizações aqui na América há mais de 60 mil anos. Por exemplo, o crânio da Luzia, Luzia é um crânio famoso, né? Ela foi enterrada ali no Maranhão, ali no Piauí, e foi resgatada há uns 40 anos atrás. Sobreviveu, acredite, ela sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro e está aí como a maior relíquia arqueológica do Brasil. Aquele crânio, estima-se que ele tenha 60 mil anos. Ora, se há 60 mil anos estavam no Brasil, há quantos mil anos eles teriam passado pelo Estreito de Bering, lá entre o Canadá, entre os Estados Unidos e a União Soviética e a Rússia? Então a gente pode estimar que a América possa ter sido iniciado o seu povoamento entre 70 e 100 mil anos antes de Cristo. Ok? Há bastante tempo já tinha gente por aqui. Não deixe de ler o seu livro, de fazer os grifos que estão na plataforma, no material da plataforma, e fazer os 3 exercícios deste capítulo. Você tem 3 exercícios lá, faça todos. Parabéns, bons estudos.